Manaus vive quinta-feira de caos. Paralisação dos rodoviários causou enormes engarrafamentos, irritando motoristas e passageiros dos coletivos. Sinetran diz que a ação foi ilegal, recorre à justiça e o sindicato dos rodoviários deve ser multado. Nova paralisação não está descartada. Mesmo com queda no faturamento, o Polo Industrial de Manaus aumenta o número de contratações. Chuva e vento causam transtornos em Manaus e Itacoatiara. Na Velha Serpa, chuva de granizo e ventos de 100 quilômetros deixaram a população em pânico. Aeroporto Eduardo Gomes inaugura hotel para passageiros em trânsito. A Arena da Amazônia está no cartel das empreiteiras para a construção de estádios para a Copa do Mundo. Tumulto marca a transferência de Garotinho para a cadeia de Bangu. Moro cita a ruína das contas públicas do Rio em mandado de prisão para Sérgio Cabral. Juiz diz que são governantes ricos para governados pobres. Mudança climática já afeta 82% da vida na Terra. ONU prolonga investigação por ataques químicos na Síria. Golpe achado com mãos amarradas em área de mata da UFAM. Filho mata o pai com facada no peito durante discussão. O Jornal da Manhã começa agora, 5h48. Previsão do tempo. O tempo hoje em Manaus fica nublado e encoberto com pancadas de chuva, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia. O Clima Tempo, que acertou em sua previsão de ontem e para hoje fala em apenas 4 milímetros de precipitação pluviométrica. A temperatura no momento é de 23 graus e a máxima pode chegar nos 35 graus Celsius. A umidade no ar é alta, 94%. Os ventos sopram a velocidade de 3 km/h. Hoje é sexta-feira, 18 de novembro, é o 322º dia do ano. Faltam 43 para acabar 2016. Dia da consagração das Basílicas dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo. Dia Nacional do Conselheiro Tutelar e o Dia Nacional do Notário e do Registrador. O Rio Negro desceu mais 5 centímetros. Seu nível em relação ao mar estava ontem em 18 metros e 5 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes, segundo o Infraero, opera no momento sem restrições para pousos e decolagens. Fatos acontecidos nesta data. Registros da história. 1905 teve início o Concílio de Clermont. O concílio foi convocado pelo Papa Urbano II para discutir o envio da primeira cruzada à Terra Santa. 1302, Papa Bonifácio VIII publica bula Unam Sanctam, que afirma o princípio da supremacia temporal do Papa. 1307. De acordo com a lenda, Guilherme Tell atirou uma flecha numa maçã na cabeça de seu filho. 1421, uma comporta do dique no Zuidezi se rompeu, alagando 72 vilas e matando cerca de 10 mil pessoas nos Países Baixos. 1493, Cristóvão Colombo avista pela primeira vez o que agora é Porto Rico. Ele desembarcou no dia seguinte e batizou a ilha de San Juan Batista. 1626, a Basílica de São Pedro é consagrada. 1921, estreia oficial da seleção portuguesa de futebol. 1930, criação da Ordem dos Advogados do Brasil. 1960, Éder Joffre conquista o primeiro título mundial para o Brasil de peso galo ao vencer o campeão mexicano Eloy Sánchez. 1978, Jim Jones comanda o massacre de Jonestown, na Guiana Inglesa, onde 914 pessoas morreram no maior suicídio coletivo da história. Agora 5h51 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. A chuva desta quinta-feira em Manaus causou interrupções no fornecimento de energia elétrica em bairros da capital. Queda de árvores, desceramento de semáforos apagados foram registrados em Manaus. De acordo com a Eletrobras, houve o desligamento de 100 circuitos alimentadores de um total de 284, causando interrupções no fornecimento de energia elétrica em vários bairros da cidade. E o dia foi de caos ontem. Rodoviários anunciam nova paralisação e Sinetran informa que o sindicato da categoria será multado em R$50 mil. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. Mais de 400 ônibus ficaram parados na área do centro de Manaus na manhã de quinta-feira. O ato da paralisação dos rodoviários acontece após uma série de assaltos a coletivos na capital e a morte de um motorista no último domingo no bairro Gilberto Mestrinho. O trânsito em toda a região central ficou congestionado por horas. A paralisação iniciou por volta das 8h40 da manhã, de acordo com o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Amazonas, o Sinetran, e afetou pelo menos 250 mil pessoas em várias regiões da capital.
O ponto de encontro do protesto ocorreu dentro do terminal de integração 1, localizado à Avenida Constantino Neri. Alguns ônibus chegaram a ficar parados na Rua Leonardo Malcher, Epaminondas, no centro, e também em frente à sede do governo do Amazonas, no bairro Compensa. Os coletivos pararam de circular nas zonas oeste, centro-oeste e norte de Manaus. Somente após as 10h40, os coletivos voltaram a circular. O grupo reivindica mais segurança e, de acordo com o assessor jurídico do Sinetran, Fernando Borges, a paralisação não estava prevista e o sindicato será penalizado com uma multa de R$50 mil. Nós não fomos notificados de nenhuma paralisação para hoje pela manhã. Fomos notificados apenas de uma paralisação que haveria na quarta-feira. No entanto, nós ingressamos no Tribunal do Trabalho com pedido de liminar que foi deferido suspendendo a paralisação. Agora, com relação a hoje, não fomos notificados, embora nós entendemos que a liminar está valendo. E aí isso vai acarretar aos sindicatos rodoviários uma multa de R$50 mil por hora de paralisação. Ainda de acordo com Borges, o Sinetran trabalha em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública para amenizar o número de assaltos aos coletivos. Só este ano foram mais de 2.700 assaltos registrados. Nós estamos em permanente contato com a Secretaria de Segurança Pública, fornecendo a eles as imagens de todos os eventos que ocorrem no sistema. No entanto, o que nós especificamente podemos fazer é o que nós já estamos fazendo, que é esse monitoramento, e também nós estamos buscando soluções para diminuir a utilização de dinheiro no ônibus. Nós temos aí um perfil criminológico dos assaltantes, justamente são pessoas jovens que buscam dinheiro em espécie, para saldar dívida de tráfico, etc. Então, retirando o dinheiro da catraca, isso certamente vai ter uma diminuição significativa. No entanto, essa é uma medida que não vai se completar de imediato, É uma medida que vai demorar um pouco para ser implantada completamente. Então, por isso, vamos iniciar isso o mais breve possível. De acordo com o Sindicato dos Rodoviários, a paralisação foi um pedido de segurança. E na próxima segunda-feira haverá uma nova paralisação, desta vez para reivindicar salário. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balieiro para o Jornal da Manhã. Pois é, Larissa, com a paralisação, os passageiros dos ônibus precisaram descer e sair caminhando para as paradas mais próximas sem grandes esperanças de conseguir pegar um ônibus. Foi um verdadeiro caos, irritando motoristas, passageiros, enormes engarrafamentos. A cidade realmente viveu um dia negro. Nada contra os trabalhadores, mas esse tipo de paralisação penaliza toda uma população. Foram milhares de pessoas afetadas ontem com essa paralisação, com esses engarrafamentos enormes que chegaram até a Arena da Amazônia. Roberto Peregrini, bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia ouvintes do Jornal da Manhã. Muito bem, Paulo, nós acompanhamos toda essa movimentação, por parte do trânsito e essa paralisação também dos motoristas ontem, na ocasião do programa do Valdir Corrêa, nós acompanhamos tudo de perto, Paulo, foi realmente muito complicado, a área central aí ficou com o trânsito prejudicado, nós acompanhamos a questão da Constantino Neri, naquele primeiro momento, onde estavam ainda se reunindo, e logo depois eles pararam os coletivos na faixa direita e também na faixa esquerda, não obstruíram os cruzamentos, é verdade, Paulo, mas causou sim muito prejuízo ao trânsito da cidade e aos usuários que estavam naquele momento precisando do coletivo. E quem procurou fuga pelas bandas lá do bairro da Compensa ainda se deparou com uma manifestação dos flanelinhas. Os flanelinhas estão lá à porta da Câmara Municipal de Manaus, porque um vereador apresentou ali um projeto de lei para acabar com os flanelinhas. Falando em flanelinhas, Alberto Peregrini, eles continuam mais abusados do que nunca aqui na 24 de maio, inclusive. Um companheiro nosso ontem foi abordado aqui na 24 de maio ao parar seu carro, e o Itamar Jardina parou seu carro aqui na 24 de maio e foi abordado por um desses vagabundos, esses flanelinhas que ficam aqui no centro da cidade, e ele queria que o Jardina pagasse antecipadamente o estacionamento, porque o Jardina ia custar, ele poderia não estar no local quando ele voltasse.
Uma brincadeira, isso é caso de cadeia. Não se pode mais conceber esse tipo de coisa no centro de Manaus. Ontem eu contei numa esquina de Manaus, na Vila Municipal, em Adrianópolis, pelo menos 6 caras fazendo limpeza de para-brisas de carro. É um absurdo o que está acontecendo na cidade, é caso de polícia. Esses flanelinhas têm que ser presos aqui no centro da cidade. Não podem mais estar fazendo esse tipo de abordagem, Peregrini. Pois é, Paulo Guerra, a gente vê também esse tipo de situação, principalmente quando se vai a shows, quando você tem lembro agora da última vez que nós tivemos aí com um grande número de veículos para estacionar, foi no Dia dos Finados. Era assim, Paulo, naquele canteiro central lá do Tarumã, você tinha que pagar antecipadamente, quanto mais perto do cemitério, mais caro. A taxa cobrada naquela ocasião, R$10 e R$20 para estacionar no canteiro central. Eles estavam lá, tinha vaga, camarada ia entrar, eles já iam dizendo R$10 antecipado ou R$20 antecipadamente. Isso aconteceu agora no último Dia dos Finados. Pois é, Peregrini, o que tem que fazer é pegar um ônibus cadeia, como lá no Chile tem, bota o ônibus na praça e vai prendendo os caras. Não é negócio de estar com a viatura em alta velocidade, prende um bêbado, sai em alta velocidade para delegacia como se fosse uma coisa de alta periculosidade. Isso já é costumeiro na cidade. Você vê uma sirene ligada, o carro em alta velocidade, o que aconteceu ali? O cara que estava bêbado brigou no meio da praça e parece que ali dentro vai um preso de alta periculosidade. Isso realmente é bastante lamentável, coisas que acontecem na cidade. Agora, que uma providência tem que ser tomada, porque ninguém aguenta mais esse negócio de flanelinha nas ruas aqui de Manaus, principalmente no centro e no entorno do mercado Adolfo Lisboa, onde estão os piores deles, Peregrini. Pois é, aquela área realmente, Paulo Guerra, ali do Adolfo Lisboa, a situação não é fácil. Eu já vi, inclusive, Paulo, tá lá para todo mundo ver, eles estão pintando, estão arranjando cálcio, lá que tinta é aquela, para pintar a vaga do idoso. Já vi essa situação, aquela tinta de pintar, qualquer tipo de tinta que eles arrumam, eles pintam aquela faixa azul e mandam o cidadão, o motorista, o condutor do veículo, estacionar lá no lugar do idoso, lá no lugar do deficiente. Eles mesmos estão pintando aquilo ali. Tem uma vaga dessa pintada lá atrás do Adolfo Lisboa. Como diz o Valdir Corrêa, essa daí ninguém me contou não. Eu vi lá atrás do mercado Adolfo Lisboa. Pois é, Peregrini, vamos esperar que providências sejam tomadas, que as autoridades acordem, façam menos levantamentos e hajam mais em favor da população. Peregrini, daqui a pouco você vai voltar com o noticiário policial, falando de tudo que aconteceu na noite e madrugada. Um corpo foi encontrado nas matas lá da UFAM. O filho matou o pai, né, Peregrini, com uma facada no peito. Discutiram, sabe por quê? Por causa da herança de uma casa. Pois é, Paulo Guerra, o dono da casa, o pai do rapaz, estava vendendo a casa e o comerciante do lado que estava comprando o terreno para ampliar seu negócio já tinha adiantado R$10 mil. O rapaz queria metade da casa, o rapaz queria uma parte. Agora, engraçado, o homem trabalhou para conseguir suas coisas, para conseguir uma humilde casa lá no Monte das Oliveiras e agora tem que dividir esse negócio. Tem gente, antigamente as pessoas esperavam o cabra morrer, que era para ter, né, o direito à herança. Agora não. Tem muito filho, tem muita filha por aí que fica exigindo a casa do pai enquanto eles ainda estão vivos. É bom, Paulo, que isso daí já vai pra cadeia. E quem faz esse tipo de prática, amigo, pena que só desgraça, dá um azar desgraçado. O homem lá de cima não olha por esse tipo de gente, não. Pois é, tem muita gente querendo viver de herança por aí. Tá bom, Peregrini, até daqui a pouco. Muito, Paulo. Tá bom, Paulo Guerra, daqui a pouquinho a gente vai voltar com mais informações, falar também um pouco da Operação Transporte Seguro, desencadeado pela Secretaria de Segurança, a fim de trazer mais segurança aos usuários do transporte coletivo. Polícia Civil, Polícia Militar na rua, nos bairros da Zona Leste ontem na Operação Transporte Seguro, daqui a pouquinho os detalhes. Eu adianto logo para você, Peregrini, que a Secretaria de Segurança Pública realizou na noite de ontem a Operação Transporte Seguro em 9 bairros da Zona Leste. A ação coordenada pela Secretaria Executiva Adjunta de Operações Integradas faz parte das estratégias da Secretaria de Segurança para inibir assaltos a ônibus na capital. Durante a operação foram realizadas abordagens educativas e repressivas, onde policiais da SEAP orientaram os passageiros sobre cuidados com objetos pessoais como bolsas e celulares, fizeram revistas em mochilas e conversaram com motoristas e cobradores. Esta é a terceira fase da Operação Transporte Seguro, que percorreu nesta quinta-feira os bairros Jorge Teixeira, Zumbi, São José, Santa Inês, João Paulo, Grande Vitória, Tancredo Neves, Valparaíso e Monte Sião.
Devido à alta solicitação de documentação básica RG e CPF dos moradores da Zona Leste, registrada no último pronto atendimento ao cidadão alternativo, a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania realiza a 8ª edição da ação neste sábado no iShopping São José, de 9 às 4 da tarde. No local serão emitidos RG primeira e segunda via, CPF, disponibilizados os serviços de fotografia e cópia de documentos. Estes 2 últimos serviços onerados, pois são terceirizados. Serão distribuídas 600 senhas para a emissão de RG. Para o CPF, as senhas serão ilimitadas. Tempestade com ventos com mais de 100 quilômetros causaram grandes prejuízos em Itacoatiara ontem. De acordo com o IMET, o fenômeno iniciou por volta das 13h19 com vento de 70 quilômetros por hora e chegou a mais de 100 quilômetros depois. A precipitação climatológica formou chuva de granizo, destelhou casas, comércios, derrubou fachadas, postes, estourou transformadores, deixando a cidade por mais de 1 hora sem comunicação e arrancou árvores. Há informações de que um barco foi pro fundo no Rio Amazonas. Muita gente espavorida corria pelas ruas. Várias vítimas deram entrada no Hospital Geral José Mendes. CMA conclui treinamento de guerra em Iranduba. A reportagem é de J. Rai. O Comando Militar da Amazônia, por meio da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, concluiu ontem em Iranduba a Operação Machifaro 3, um exercício de adestramento avançado que também está acontecendo no vizinho município de Manacapuru. Entre as finalidades do exercício, destaca-se a capacitação de grandes unidades e organizações militares para o emprego em combate, que envolve planejamento e preparação específica de força terrestre. Cerca de 1.000 homens do Exército Brasileiro, entre oficiais, sargentos, cabos e soldados, participam do treinamento de 1 semana nos 2 municípios. Iranduba recebeu cerca de 250 militares. O comandante do 1º Batalhão de Infantaria de Selva, Coronel Alexandre Passos, destacou que, embora não haja guerra na Amazônia, o Exército não pode parar de treinar. Mesmo que tenhamos 100 anos sem guerra, não podemos deixar de estar 1 ano preparado. Para isso, nós precisamos montar exercícios e praticar a execução desses exercícios. É o motivo pelo qual nós estamos aqui em Iranduba. Também há pessoas em Manacapuru simulando um conflito armado dentro da nossa Amazônia. Podemos verificar os nossos pontos fortes, quais são as oportunidades de melhoria onde precisamos melhorar o adestramento, mas no cômputo geral do exercício, podemos verificar que conseguimos aplicar aquilo que treinamos ao longo do ano com êxito. A cerimônia de encerramento da Operação Machifaro 3 ocorreu no fim da tarde de ontem na Indústria de Pisos da Amazônia, IPA. Na oportunidade, os militares ofereceram um coquetel e entregaram certificados aos que colaboraram com a atividade da corporação. Os diretores da empresa, a coordenadora da SEDUC em Iranduba, professora Rose Eblin, e a gestora do SET, Maria Isabel Desterro e Silva, professora Elcilane Maquiné. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6h13 em Manaus. O resultado da primeira chamada do programa Bolsa Universidade em Manaus deve ser divulgada nesta sexta-feira, segundo a Prefeitura. Ao todo são 43.761 inscritos no programa. O programa oferece bolsas para 13.000 vagas em faculdades particulares. O resultado será anunciado a partir das 3 horas da tarde no auditório Paulo Quintanilha da Escola do Serviço Público Municipal e Inclusão Sócio-Educacional no Parque das Laranjeiras. Apontado como líder de um esquema que desviou pelo menos 110 milhões da saúde do Estado, o médico e empresário Mohamed Mustafa foi transferido para o sistema prisional comum na tarde de ontem às 14 horas. Ele foi para o Centro de Detenção Provisório Masculino, CDPM, localizado no quilômetro 8 da BR-174. A transferência do preso foi determinada no dia 11 pela juíza federal Ana Paula Cirizawa Silva.
da 4ª Vara Criminal da Justiça Federal, aceitando o pedido feito pela promotora de justiça Clei Martins, da Promotoria Especializada no Controle Externo da Atividade Policial. Na ordem, a juíza não decidiu um presídio específico para receber Mohamed, mas afirmou que o médico deve ficar em cela distante e separada dos outros presos ou em cela dividida somente com presos especiais. A situação da violência em Itacoatiara levou o deputado Cabo Maciel do PR a cobrar providências da Secretaria de Segurança Pública no sentido de reforçar o policiamento para garantir mais tranquilidade à população. São praticados em média 2 assaltos à mão armada por dia no município de Itacoatiara, disse o parlamentar. De autoria do deputado Sinésio Campos, a audiência ontem contou com a participação de representantes de diversos órgãos públicos. Consórcios intermunicipais são parcerias entre municípios para a realização de ações conjuntas incrementando a qualidade dos serviços prestados à população, que, segundo o Sinésio Campos, pode ser o melhor sistema de resolver problemas análogos com a rodoviária de Manaus. Nessa audiência, o presidente da Associação Municipal dos Municípios, João Medeiros Campelo, disse que ao deputado Sinésio Campos, que agradeceu pela audiência e disse que essa é a melhor forma de fortalecer as realidades financeiras dos interiores do estado. E o secretário adjunto de Planejamento do Estado, Ronei César, falou da importância de relembrar que em momentos de crise o ser humano precisa mesmo pensar em mecanismos que possam contribuir de fato com o desenvolvimento do estado. Sinésio comentou que só no Brasil existem mais de 50 consórcios e que é preciso empenho para que a prática aconteça no estado, mas que tudo deve ser trabalhado de forma responsável e com seriedade. Dos encaminhamentos dados na audiência, os membros presentes decidiram marcar uma reunião que acontece no próximo dia 21, segunda-feira, às 9 horas, na Associação Municipal dos Municípios. Na reunião será pautado como será o seminário que irá acontecer em Tabatinga nos dias 8 e 9 de fevereiro de 2017, para melhor entendimento do consórcio intermunicipal. Escalas com longo tempo de espera, cancelamento de voos, condições climáticas e voos marcados durante as primeiras horas do dia são algumas das dificuldades enfrentadas pelos passageiros no país, que muitas vezes optam por descansar e até dormir nas cadeiras desconfortáveis dos aeroportos. Em Manaus, agora os turistas que visitam ou utilizam a capital amazonense como ponte aérea podem utilizar o serviço de descanso rápido em um hotel inaugurado dentro do aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Localizado no terraço do terminal de passageiros, que tem capacidade de receber mais de 18 milhões de visitantes anualmente, o novo espaço já foi inaugurado há dias e já desperta o interesse dos viajantes. O projeto inicial oferece os 12 quartos com banheiros, mas deve ser expandido para mais de 12 no próximo ano. A greve dos auditores fiscais da Receita Federal, que começou no dia 18 de outubro, deixou ontem mais de 4 mil contêineres parados nos terminais portuários. A Justiça deu parecer favorável ao mandado de segurança coletivo com pedido liminar impetrado pelo Centro das Indústrias do Estado, determinando a liberação das cargas no prazo de 8 dias, que começou a contar na quarta-feira. A mão de obra no polo industrial de Manaus deu sinais de recuperação pelo segundo mês consecutivo. Assim como verificado em agosto, o mês de setembro também registrou avanço nos postos de trabalho ocupados e encerrou com 86.253 empregados entre efetivos temporários e terceirizados, ante os 85.936 apurados do mês imediatamente anterior. Na comparação com setembro de 2015, quando foram registradas 100.875 pessoas trabalhando nas empresas do polo industrial de Manaus, há um decréscimo de pouco mais de 14 mil empregos. O Polo Industrial de Manaus ainda acumulou até setembro deste ano faturamento de 53,887 bilhões de reais ou 15,581 bilhões de dólares. O resultado representa um recuo de 7,57% em real e 16,13% em dólar, quando comparado ao faturamento registrado no mesmo período do ano passado, 58,301 bilhões de reais, contra 18.557 bilhões de dólares. Os dados fazem parte dos indicadores de desempenho do Polo Industrial de Manaus, compilados pela Superintendência da Zona Franca de Manaus a partir das informações repassadas pelas empresas incentivadas do Parque Fabril Manauara. Polícia. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Peregrini?
Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Aconteceu que o pronto-socorro 28 de agosto teve um plantão tranquilo. Apenas um atendimento durante a fria noite e madrugada. Ainda assim, por acidente de trânsito, um homem que acabou colidindo seu veículo com uma sarjeta, bateu o peito no volante e deu entrada à noite de ontem. Foi atendido e logo após foi liberado. No pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada das mais tranquilas na cidade. Na área da Zona Leste. Houve a operação Transporte Seguro, muita polícia na rua e com isso a movimentação no pronto-socorro também foi das menores. O mesmo aconteceu no pronto-socorro João Lúcio, com apenas um atendimento durante a noite e madrugada. Policiamento na rua, na área da Zona Leste da cidade, fez com que essa zona tivesse uma noite e madrugada das mais tranquilas. Na operação Transporte Seguro, vários coletivos foram parados em toda a Zona Leste da cidade, conforme já informou o Jornal da Manhã. Foi realmente uma grande operação, ao comando do secretário de Segurança, doutor Sérgio Fontes, e também doutor Paulo Martins, delegado Paulo Martins, esteve nas ruas comandando pessoalmente essas operações junto com o secretário de Segurança ontem à noite na zona leste da cidade. E mais, Paulo Guerra, a polícia militar nas ruas ontem, a Rocan também esteve nas ruas e com isso várias motos foram recuperadas, pessoas foram presas à noite de ontem. A Rocan, conjuntamente com o Tenente Lion, esteve ontem nas ruas aí da cidade e trouxeram também muitas informações para a imprensa, para o Jornal da Manhã em geral. A viatura Rocan 4741, em patrulhamento pelo bairro Cidade de Deus, recebeu uma denúncia anônima de que na Travessa São Benedito havia vários homens armados em uma residência que os mesmos estavam comercializando droga. A Rocan gosta de chegar e assim, quando o peão está armado. Chegou por lá, prendeu os bandidos. Um deles ainda efetuaram alguns disparos em direção à equipe da Rocan. Eles abriram fuga e jogaram a arma em um barranco, jogaram droga em um barranco. A Rocan foi atrás e conseguiu aí recuperar os carros, prender os meliantes, as pessoas que estavam atirando na polícia e estavam vendendo droga no local. Foram dados de voz de prisão a Joelma Rodrigues Benedito, 24 anos, foi presa, estava atirando na polícia, roubando droga. Camila Rodrigues Beraldo, 28 anos, também presa. Paulo Jorge dos Santos, de 18 anos, e o Igor Ferreira também foram presos e conduzidos ao 14º DIP nessa grande operação da Rocan. Rocan também que prendeu outros infratores aí com droga. A noite de ontem foi bastante produtiva, mais uma vez a noite e madrugada com o batalhão Rocan ao comando do Major Paulo Emílio. Mais um grande trabalho da Rocan servindo e protegendo a população. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, um demônio de menor, um bandido cruel, frio, assassino e covarde. Um tamanho galalau de 17 anos de idade matou o próprio pai a facadas no bairro Monte das Oliveiras. O crime ocorreu logo após o almoço de ontem. Era aproximadamente 13 horas quando esse bandido, um menor de idade de 17 anos, desferiu uma facada no pai. Tudo porque o pai estava com a intenção, já estava começando a vender a casa. A primeira parcela para o pagamento da casa já tinha inclusive sido paga e o menor, ele queria metade do dinheiro. Todo o dinheiro que entrasse, ele queria metade. Aí o pai disse que não dava para dar todo esse dinheiro, ele resolveu matar o próprio pai a facada. Tem gente que é capaz disso, de matar o pai, de matar a mãe, de brigar com o pai, de querer
tomar a casa é minha, não sei o quê. Aí, meu amigo, o capeta toma conta dessas pessoas que querem a casa do pai e a casa da mãe. E dessa vez não foi diferente. Esse rapaz completamente endiabrado matou o pai, matou a mãe. Se você tem um filho que quer que venda a casa para ficar com dinheiro, abra o olho. Esse tipo de gente é endemoniado. Ele já está preso, está atrás das grades e tomara que apodreça na cadeia. Gente que quer vender a casa do pai e da mãe tem que apodrecer na cadeia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um corpo fora encontrado nas matas da Alfam. Um jovem ainda não identificado, com mãos e pés amarradas e com o olho furado, fora encontrado nessas matas. Foi um encontro macabro. Populares encontraram esse corpo lá na área das matas da Alfam. Outra pessoa, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, que perdeu a vida trabalhando. Trata-se do Alessandro Marques da Silva, de 36 anos. Ele morreu vítima de choque elétrico, morreu eletrocutado. Tudo aconteceu em uma olaria na estrada de Novo Airão, no quilômetro 11. Repito o local da olaria. Foi lá na estrada de Novo Airão, no quilômetro 11. Está havendo aí muitas controvérsias em relação ao endereço, ao local dessa ocorrência, e foi na estrada de Novo Airão, no quilômetro 11, não em outro município, como estava sendo divulgado. É sim na estrada de Novo Airão, no quilômetro 11, onde um rapaz morreu eletrocutado enquanto trabalhava. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, devido ao temporal de ontem, boa parte do bairro Grande Vitória está sem energia. Os moradores da rua Curitiba estão pedindo aí uma ação da Amazonas Energia para que coloque aí a energia, restabeleça a energia no local, principalmente na rua Curitiba. Está faltando energia desde o meio-dia de ontem. Atenção aí, a rua Curitiba fica ali próximo à feira do bairro Grande Vitória. Faltando energia na rua Curitiba desde o meio-dia de ontem. O Instituto Médico Legal. A equipe do Dr. Jefferson Mendes realizou nas últimas 24 horas 51 exames de corpo de delito. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Os números das loterias. A dupla cena concurso 1570 não teve ganhadores nas duas faixas. Primeiro sorteio, dezenas 11, 14, 17, 34, 37 e 40. Segundo sorteio, 09, 22, 38, 42, 44, 46. A Quina também a acumulou. A quadra teve 74 apostadoras, cada um vai receber R$5.101,81. O terno paga para 5.173 apostas, R$109,74. O Duque teve 129.008 apostas ganhadoras, com a premiação de R$12,42. Aproveite esse dinheiro. A Quina no concurso 4.235 sorteou as dezenas 13, 23, 37, 40 e 63. E finalmente a time Mania no concurso 956. O time do coração foi a Desportiva do Espírito Santo. Não teve ganhador. 6 números, 4 apostas, 28.841,78. 5 números acertados, talvez 5 apostas ganhadoras, prêmio R$855,18. As dezenas sorteadas da time Mania 03, 06, 07, 21, 29, 39 e 59. 6 horas e 35 minutos. Esportes.
Não demorou muito para o Superior Tribunal de Justiça Desportiva se manifestar em relação ao recurso solicitado pelo Grêmio. Poucas horas depois do pedido, a entidade soltou uma nota confirmando que acatará o requerimento de efeito suspensivo feito pelo tricolor gaúcho. Com isso, a multa inicial e a perda do mando de campo na final da Copa do Brasil estão previamente suspensos até novo julgamento. E nesta quinta-feira o Palmeiras enfrentou o Atlético Mineiro, quarto colocado do brasileiro, nos domínios do adversário, empatou por 1 e se aproximou da conquista do título nacional. Se o Palmeiras venceu o Botafogo no domingo, será o campeão brasileiro. Outros resultados da rodada. O Internacional empatou com a Ponte Preta em 1-1. O técnico Celso Roth, após esse jogo, foi demitido do comando colorado. O São Paulo empatou com o Grêmio no Morumbi 1-1. O Santos ganhou da vitória por 3-2. O primeiro gol do Santos foi assinalado em completo impedimento. Últimas notícias. A bolsa fechou em queda de 1,63% com 59.770,47 pontos após duas altas seguidas. O dólar fechou praticamente estável com leve baixa de 0,08%, cotado em R$3,419. A arrecadação dos royalties e participações especiais sobre a produção de petróleo acumula queda de 29% no Brasil neste ano, segundo dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. Trata-se do segundo ano seguido de queda. Em 2015, o recuo foi de 25%, o que afeta diretamente o Caixa da União, estados e municípios, contribuindo para o agravamento da crise fiscal e financeira dos governos. O índice de atividade econômica do Banco Central, considerado uma prévia informal do PIB, subiu 0,15% em setembro, na comparação com o mês anterior. Os dados foram divulgados pelo Banco Central. O WhatsApp suspendeu o envio de dados de usuários da Europa para o Facebook. Essa foi uma medida para dar mais tempo para debate sobre a privacidade. As informações sobre os usuários coletadas no aplicativo de mensagens serviam para orientar a publicidade na rede social. O Facebook, que é responsável pelo WhatsApp, afirma que a suspensão é temporária enquanto as leis são debatidas. Mansão onde o ex-médico Adelmaci vivia em São Paulo vai a leilão por ordem da justiça após ação movida por uma ex-paciente. O lance inicial é 18,4 milhões de reais. Onde Adelmaci cumpre pena de 181 anos de prisão por crimes sexuais praticados em clientes entre 95 e 2008. O ex-presidente da Andrade Gutierrez, Otávio Marques de Azevedo, retificou o depoimento dado em setembro à Justiça Eleitoral e afirmou nesta quinta-feira, em novo depoimento, que não houve pagamento de propina por parte da empresa à chapa formada por Dilma Rousseff e Michel Temer na campanha presidencial de 2014. O relator Pedro Chaves, do PSC do Mato Grosso do Sul, disse que vai recomendar a inclusão obrigatória das disciplinas de artes e educação física no texto da medida provisória da reforma do ensino médio. O relatório vai ser apresentado ainda em novembro a uma comissão mista no Senado. Além da volta das disciplinas, o relator vai propor a ampliação da jornada escolar de 800 para pelo menos 1.000 horas por ano para todas as escolas do ensino médio até 2018. A proposta para regularizar recursos de brasileiros no exterior pode ir ao plenário do Senado na próxima semana com um texto que permita parentes de políticos participarem da segunda fase do programa. Essa é a intenção do relator do texto, o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima. De acordo com o PMDBista, a possibilidade vai ser discutida com o Ministério da Fazenda e tem como objetivo evitar injustiças. O ministro Teoriza Vasque do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido da defesa do pecuarista José Carlos Bonlai, acusado da Operação Lava Jato de ter atuado em favor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em irregularidades e autorizou que ele fique em prisão domiciliar. 6h44 em Manaus. O ex-governador Antony Garotinho foi transferido para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, ontem à noite, onde deverá ficar na unidade de Bangu 8 para presos com nível superior, onde também está Sérgio Cabral. A saída de Garotinho do Hospital Municipal Souza Guiar, onde se encontrava internado desde ontem, foi muito tumultuada, pois a família queria impedir a sua transferência, alegando que a unidade de saúde do presídio não tem condições para tratar o ex-governador, que estaria com problemas cardíacos. A ordem para levar Garotinho foi dada pelo juiz eleitoral Glauceni Silva de Oliveira da 100ª Zona Eleitoral de Campos. O juiz alegou que o ex-governador estaria tendo regalias e determinou sua imediata transferência para o presídio. O juiz Sérgio Moro citou a atual situação de crise financeira do estado do Rio de Janeiro para justificar a prisão do ex-governador Sérgio Cabral do PMDB, ocorrida na quinta-feira. Moro afirmou que seria uma afronta deixar que os investigados continuassem usufruindo dos recursos das supostas propinas. Ao fim de seu despacho, Moro
diz uma versão criminosa de governantes ricos e governados pobres. Sérgio Cabral Filho, do PMDB, chegou às 19h13 desta quinta-feira à cadeia pública José Frederico Marques, do Complexo Penitenciário de Bangu, na zona oeste do Rio. Eduardo e ouvintes, mas o homem que junto com a mulher ostentava riqueza com dinheiro do povo vai passar bem. E esse é o cardápio. Almoço e jantar composto por arroz ou macarrão, feijão, farinha, carne branca ou vermelha, carne, peixe, frango, legumes, salada, sobremesa e um refresquinho. O de jejum é composto por pão com manteiga e café com leite. Já o lanche é um guaraná e pão com manteiga ou bolo. Ele escolhe. Empreiteiras combinaram a divisão de obras de estádios da Copa por meio de um cartel. É o que apontam delações feitas por executivos da Andrade Gutierrez. Entre as arenas citadas estão Maracanã, Mineirão, a Arena da Amazônia aqui em Manaus e o Estádio Mané Garrincha em Brasília. Segundo os executivos, houve uma reunião entre todas as construtoras em 2007, logo depois de o Brasil ter sido escolhido sede da Copa de 2014. Essa reunião saiu um acordo para a divisão de obras entre Andrade Gutierrez e Aldebrecht. Procurado pela reportagem, o governo do Amazonas afirmou que a obra em questão não foi realizada pela atual gestão e que está disponível para colaborar com as investigações. A Aldebrecht também foi procurada e disse que não vai se comunicar sobre o caso. A Arena da Amazônia custou 650 milhões de reais. Por falta de quórum, a comissão da Câmara dos Deputados que analisa o projeto de lei com medidas de combate à corrupção adiou para a próxima terça-feira, dia 22, a votação do texto do relator, o deputado Onix Lorenzoni, do Democrata do Rio de Janeiro. A votação foi suspensa ontem, depois que um grupo de manifestantes a favor da intervenção militar no país invadiu o plenário da Câmara e deveria ter sido retomada ontem. Os chefes de governo dos Estados Unidos, Barack Obama, China, Xi Jinping, Japão, Shinzo Abe e Rússia, Vladimir Putin, estarão em Lima, no Peru, para encontro da APEC, a Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. A principal discussão deve ser o futuro dos acordos comerciais do bloco com a eleição de Donald Trump. A COP22 está prevista para acabar hoje lá no Marrocos. Mas a conferência só termina após acordo entre os países sobre medidas para diminuir os níveis mundiais de poluição. Os países desenvolvidos e maiores poluidores não concordam com ações mais duras para a redução dos gases estufa. O ex-ditador Ferdinand Marcos, falecido em 1989, foi sepultado com honras militares nesta sexta-feira em uma cerimônia secreta e polêmica, 3 décadas após sua queda em consequência de uma rebelião popular. A justiça venezuelana libertou ontem à noite o deputado suplente Rosmiti Mantilla, preso desde 2014, cuja liberação havia sido mencionada como parte dos acordos entre governo e oposição no diálogo mediado pelo Vaticano. Mantilla havia sido detido em 2 de maio de 2014 e permanecia na sede do Serviço Bolivariano de Inteligência em Caracas. O Conselho de Segurança da ONU aprovou nesta quinta-feira, por unanimidade, estender por mais um ano o mandato de uma comissão que investiga ataques químicos na Síria e busca identificar seus responsáveis. Com o apoio da Rússia, o Conselho aprovou uma resolução apresentada pelos Estados Unidos que prolonga a investigação conjunta da ONU e da organização para a proibição de armas químicas até novembro de 2017. A missão espacial Shenzhou 11 da China, com 2 astronautas a bordo, aterrissou hoje com sucesso na região da Mongólia, interior no norte do país, após passar o último mês em órbita. 26 pessoas ficaram feridas, algumas em estado grave, depois que o homem meteu fogo por motivos ainda desconhecidos em uma agência bancária na região de Melbourne, na Austrália. Em uma entrevista ao maior jornal católico da Itália, o Avenir, o Papa Francisco falou sobre uma carta que recebeu de cardeais conservadores questionando sua exortação Amoris Laetitia, a alegria do amor, em tradução livre, e disse que isso não tira seu sono. Quantas opiniões é preciso sempre distinguir o espírito com que elas são ditas. Quando não, o espírito bravo, elas também ajudam a caminhar. Outras vezes você vê que as críticas dadas aqui e ali são para justificar uma posição já assumida. Não são honestas. São feitas com o espírito bravo para fomentar a divisão, disse o pontífice. Segundo o líder católico, os ataques a Amoris Laetitia nascem de um certo legalismo que pode ser ideológico. O grupo jihadista Estado Islâmico assumiu a autoria do atentado ocorrido ontem durante um casamento na cidade de Al-Fallujah, no Iraque, no qual pelo menos 20 pessoas morreram e outras 35 ficaram feridas. Casar no Iraque é mortal. Em um comunicado divulgado através da rede social Instagram, o grupo extremista afirmou que um dos soldados do califado conseguiu estacionar um carro-bomba na região de Al-Almeyet, em Al-Fallujah, e o explodiu. Segundo os jihadistas, no atentado no casamento morreram 30 pessoas. É um perigo e casamento no Iraque.
A maioria dos seres vivos da Terra já está sendo de alguma forma afetada pelo aquecimento global, mesmo com o aumento da temperatura de apenas 1 grau Celsius em relação aos níveis da era pré-industrial, afirma um estudo publicado nesta sexta-feira na revista Science. Pesquisadores americanos constataram que 82% dos processos ecológicos fundamentais, incluindo a diversidade genética e modelos migratórios, já sofreram mudanças devido ao aquecimento global. Esses efeitos são sentidos em ambientes aquáticos e terrestres. Grande parte das espécies está passando por um processo de evolução para se adaptarem a temperaturas extremas e às mudanças climáticas. Especialistas afirmam que essas alterações afetarão os humanos, causando surtos de doenças, modificando o crescimento de alimentos e reduzindo a produtividade da pesca e dessa forma colocando em risco a segurança alimentar. O estudo analisou 94 processos ecológicos e alertou que quanto maiores as mudanças nos ecossistemas, menos provável será a sua capacidade de defesa contra efeitos severos das mudanças climáticas. O estudo ainda diz que, por exemplo, florestas doentes não conseguirão absorver grandes quantidades de carbono. O aumento de temperatura dos oceanos também elevará a temperatura global e o nível do mar. Enchentes e ciclones ficarão mais fortes. Estamos simplesmente espantados com o nível de mudanças que observamos. A comunidade científica ainda não as esperava, destacou James Watson, da Universidade de Queensland e também autor dessa pesquisa. Os principais jornais do país estampam hoje em matérias de capa o Globo do Rio de Janeiro. Manifestantes comemoram a chegada de Cabral a Bangu 8, onde vai cumprir a preventiva. Folha de São Paulo. Justiça de São Paulo mantém a absolvição de acusados por cratera no metrô. O Estado de São Paulo. Após prisão de Cabral, a oposição consegue assinaturas para 2 CPIs. No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Ministra do TSE nega pedido de liberdade de Antony Garotinho. Valor Econômico. PT, PSDB, PMDB e PP boicotam a comissão das 10 medidas contra a corrupção. Estado de Minas. Ladrão finge ajudar idosa de 92 anos a atravessar a rua para assaltá-la. Jornal do Comércio no Recife. Temer formaliza Romero Jucá como líder do governo no Congresso. Fortaleza, Diário do Nordeste. Adolescente de 13 anos suspeita de participar da morte de delegado é apreendida. Vamos a Porto Alegre com 0 hora. A Associação de Juízes sugere afastamento de Renan Calheiros. Brasil Econômico. A atividade econômica tem 7ª queda consecutiva, diz o Banco Central. Edições impressas locais. O Agora. A adolescente mata o pai para ficar com o dinheiro da venda de residência. Jornal do Comércio. Greve dos auditores deixa 4.000 contêineres parados nos portos. A crítica. Caos no trânsito, 400 ônibus parados. Rodoviários ameaçam parar Manaus de novo. O Em Tempo. Coragem para suportar o caos. 250 mil sem ônibus. 9 bairros sem luz. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens Larissa Valheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5 horas e 45 minutos. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência. Valdir Correia, hoje muito romântico, vai apresentar mais um programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6 horas e 54 minutos em Manaus.